que o neuropsicólogo faz que o psicólogo não faz? Boa pergunta. Na verdade, a neuropsicologia é uma área, né, de estudo das funções cerebrais, do cérebro como um todo e a relação dessas funções com o comportamento. Por que é importante um psicólogo ser especialista e se especializar no funcionamento cerebral? Muitas vezes, em diferentes momentos da vida, desde uma criança, no decorrer do desenvolvimento, até na terceira idade, o que nós encontramos? A relação das funções cerebrais, das funções cognitivas, alterando ou impedindo que aquela pessoa se desenvolva plenamente, viva uma vida feliz, encontre diferentes dificuldades. Então, por exemplo, criança começa a ir mal na escola. É importante que nós verifiquemos se todas as funções cerebrais, como por exemplo memória, atenção, linguagem, estão preservadas e com condições adequadas para que aquela criança se beneficie do ambiente escolar. Então esse é um exemplo clássico. Que as mães às vezes até falam, né? Não, mas o meu filho ele é tão inteligente, ele aprendeu matemática antes de todas as outras crianças, mas ele tem dificuldade em desenvolver a leitura, ou desenvolver a fala. Ou a redação, por exemplo. Ou a escrita. Porque muitas vezes é justamente essa uma das contribuições da neuropsicologia, avaliar como essas funções mentais se interagem entre si. Então, até que ponto, quais são as facilidades daquela pessoa, quais são as dificuldades daquela pessoa, e com uma visão geral, eu brinco, Renato, que a avaliação neuropsicológica é uma fotografia de como que o cérebro funciona no momento. Então, em que o ponto A se conecta ao ponto B, em que momento a linguagem se associa com o pensamento matemático. Será que essa conexão, essa ponte funciona de uma maneira adequada? A gente estava falando de criança, né? Então, a criança que não está indo bem na escola, a criança que é muito desatenta, né? O pessoal hoje se fala muito de déficit de atenção, dislexia, né? É uma outra situação muito comumente. A criança começa a inverter letras. Será que essa inversão das letras é só uma questão da criança que não está prestando atenção? Ou será que é uma questão visual, que ela não consegue diferenciar o L ou o T que tem o corte, o P que parece com B, o M que parece com N? Ou não, ou de repente seria uma alteração na linguagem daquela criança. É a avaliação neuropsicológica que consegue responder a todas essas perguntas.